Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora já. A pergunta essa semana é: a vida continua? Uma ótima pergunta. Se não precisasse, não se perguntaria. E a lição é muito importante. Sim, a vida continua. Como que ela continua? Ela continua bem para as futuras gerações, com o que é bom, o que tem valor. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vayechi, é a terceira sirá, o terceiro discurso. Então, sim, a vida continua sempre, enquanto passamos nossos bons valores adiante para as futuras gerações. A gente está na Parashat Vayechi, que é a última parashá do livro de Bereshit. A gente está no capítulo 50. Vayar Yosef de Efraim, no finalzinho da parashá, fala que Yosef viu do Efraim a terceira geração, Bnei Shelishim, a terceira geração, e Gam Bnei Machir, Ben Menashe, da parte do Menashe, viu os filhos do Machir, que Yaldu al-Brikei Yosef, que a tradução literal é nasceram sobre os joelhos do Yosef. O Rashi, sobre esse versículo número 23, grifa al-Brikei Yosef, sobre os joelhos de Yosef, e fala que é Ketargumó, que nem o Tirgum do Onkelos, que é um convertido, sobrinho do imperador romano, e traz qual é o conteúdo da tradução do Onkelos, Gadlan ben Birkav, que ele os fez crescer, os educou dentre os seus joelhos, né? E não sobre os joelhos, dentre os seus joelhos. Em princípio, os comentaristas falam que é difícil para o Urash a expressão que os filhos de Machir, que são netos do Menashe e bisnetos do Yosef, nasceram sobre os seus joelhos. Como que pode nascer sobre os joelhos do Yosef, que era bisavô? Então cresceram, que foram educados pelo Yosef. Pode-se entender isso de dois modos. Um, como Even Ezra, que é um comentarista, um dos primeiros da Torá, que aqui o significado de nasceram é cresceram. Então, quando fala Yaldu al-Brikei Yosef, nasceram sobre os joelhos do Yosef, o nasceram aqui quer dizer cresceram, é um no lugar do outro. A segunda opinião é de acordo com o Targum, com a tradução do Onkelos, que cresceram não é o lugar de nasceram, mas de nos joelhos, porque a gente pode ver que o Targum Onkelos aqui embaixo fala Itilido verabi Yosef, eles nasceram e cresceram com Yosef, ou o Yosef os educou. Quer dizer, os filhos de Machir nasceram, e depois disso cresceram com Yosef. Teria uma vírgula. Nasceram, cresceram com Yosef. Mas o Rashi não explica como é Even Ezra, né, que não é um no lugar do outro. E explica de acordo com a tradução do Onkelos. Mas a pergunta é: porque foi encurtado, como diz o Onkelos, né, que nasceram, aí não tem a continuação e depois foram educados e cresceram nos joelhos do Yosef. E por que o Rashi não explica simplesmente que em vez de nasceram, cresceram? Em Bamidbar, por exemplo, o Rashi explica nascer como crescer, como está aqui na própria Parashá Bamidbar, não só no livro Bamidbar. O Rashi, no primeiro versículo, fala, Vel Torot Aharon Moshe, Venom Maskir Ela Bnei Aaron. Quando fala, essas são gerações do Aaron e Moshe, só falam os filhos do Aharon, que são chamados de gerações do Moshe, porque o Moshe os ensinou Torá. Então quer dizer que
a gente entende, aquele que ensina para um amigo Torá é considerado como se ele tivesse dado à luz, tivesse feito nascer. Então, fazer crescer, educar, ensinar a Torá, no caso, em Bamidbar, Urash explica que é como fazer nascer. É como se fosse um nascimento espiritual. Para quem ensina a Torá, e muito mais ainda, no nosso caso, que cobriu muitas áreas, não foi só ensinar a Torá que Yosef ensinou para os filhos do Mahir. A gente tem também, em Vayetze, um Bereshit, no capítulo 30, o Arachel fala, toma aqui a minha serva Bilhá e tem a relação com ela, e vai nascer dela um filho, e sobre os meus joelhos eu vou fazê-los crescer. E aí eu vou construir também a partir dela. Urash, nesse caso aí, também traduz al-birkei, sobre os joelhos, como o Tirgum Onkelos. Ve'ana arbi, também é a mesma coisa, que eu vou, com relação a sobre os joelhos, quer dizer que vai ficar comigo a educação e o crescimento do meu filho, que vai vir através da Bilhá, que vai nascer através dela, mas o crescimento vai ser através de mim. Nesse caso, Rachel não faria nascer, obviamente, mas sim crescer mesmo. Mas precisa entender, por que a nossa Parashá Rashi se prolonga? Primeiro, quando cita o Targum, né, o Tirgum Onkelos, a tradução do Onkelos, geralmente ele só traz o que lá está escrito, e não a tradução em hebraico, porque aqui Rashi traduz. Segundo, se precisasse de tradução, né, já teria que ter feito isso em Vayetze, por exemplo. Em Vayetze ele não traduz o que é. Ele fala só Gadlan ben Birkai. Gadlan não traz que foi isso, quer dizer, fez crescer e educou. Porque Rashi repete Gadlan ben Birkai. Se Birkai, al Birkai, quer dizer, fez crescer, como está em Vayetze, porque depois fala Gadlan ben Birkai, como se fosse ben Birkai, nos joelhos. Sendo que primeiro nos joelhos quer dizer fez crescer. O Targum, por exemplo, não repete entre os joelhos duas vezes. Ele fala entre os joelhos quer dizer fez crescer. Entende-se então que Rashi aqui tem um entendimento no sentido literal, diferente da tradução. Pode dizer que Rashi intui que muitas vezes, ao fazer crescer uma criança, a colocamos entre os joelhos mesmo. É verdade. Por isso também muda de sobre para dentre os joelhos. Né? Sobre em cima dos joelhos, dentre os joelhos, que quer dizer, quando já está mais crescido, não é só brincar de cavalinho ou botar em cima dos joelhos. Mas teria que ter feito isso já em Vayetze, certo? Então não dá para entender ainda. A gente vai chegar perto da explicação, que é maravilhosa, já antecipando um pouco, que é o assunto fundamental, a gente dar continuidade ao que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, certamente. Né? E se a gente faz isso, é como se a gente tivesse feito nascer. Isso vale não só para os nossos filhos e netos e bisnetos, a continuação, como também de amigos e outras pessoas que estudam e aprendem com a gente. Ao acrescentar as palavras que cresceram dentre os joelhos, como Urash faz, de Yosef, Urash pretende descartar o comentário do Tirgum Yonatan. Tem outro Tirgum Yonatan, que é mais antigo, que ele fala que cada telido, que eles foram, no Brit Milá, o Yosef foi o sandak deles. O Brit Milá deles foi sobre os joelhos do Yosef, por isso literalmente sobre os joelhos, quer dizer que ele foi o sandak dos bisnetos. Primeiro, seria o sentido literal do que está no verso. Tem tudo a ver, porque fala que eles nasceram sobre os joelhos de Yosef. O Brit Milá é perto do momento do nascimento. Até mesmo a palavra nasceram entende melhor com esse comentário, porque é mais perto do Brit Milá. E sobre os joelhos é literalmente a posição que o sandak fica segurando o neném que vai receber o Brit Milá.
no Tirgum Onkelos, a palavra nasceram, né, e se lido Verabi Yosef, nasceram e o Yosef os fez crescer, sem ter depois o abricai nos joelhos, como a gente falou, seria desnecessária colocar o itilido. Bastaria dizer que cresceram, que era Bi Yosef, que Yosef fez crescer, os educou. Porque são momentos diferentes. Se não está falando sobre o Brit Milá, então não é quando nasceu, assim, depois falando sobre a parte do crescimento. Além do que, quando eu falar sobre os filhos de Efraim, a terceira geração de Efraim, que a gente viu, e vai ver novamente, não fala que os viu nascer. Lá ele não faz questão de botar nascer, porque aqui fala que nascer, que fez nascer e crescer, que viu nascer e fez crescer. Em compensação, para o comentário do Tirgum Yonatan faz tudo mais sentido, que foi no Brit, e a palavra nascer não tem mais a ver com o Brit, pois está mais perto do momento do nascimento. Terceiro, faz mais sentido falar que Yosef foi sandak do que ele se dedicou pessoalmente ao crescimento dos bisnetos, enquanto ele era o vice-rei do Egito, totalmente ocupado com a direção do império, para que todo mundo tivesse comida, assim como o próprio Yaakov e seus irmãos e filhos dos irmãos, etc. Então não faz muito sentido o Yosef ter se dedicado para fazer crescer e educar os bisnetos, enquanto que seria mais fácil falar que ele foi o sandak. Justamente por isso Urashi não só menciona o Tirgum Onkelos, faz questão de trazer o conteúdo, porque aqui não se refere simplesmente à tradução das palavras, o sentido das palavras, que educou, né, e fez crescer. É o conteúdo que, através do ensinamento, de ajudar no crescimento, de dar continuidade, a pessoa dá a vida. Dar a vida quer dizer fazer nascer. É justamente isso. O nascer, que é dar a vida, continua quando a gente se dedica ao crescimento da pessoa. Está ligado a ensinar a Torá, mas muito mais que isso, como a gente viu. Isso que o Urashi faz questão, que é o conteúdo que o Urashi quer ensinar para a gente, que é o vinho, que é a parte íntima da Torá, que está contido no ensinamento do Urashi. Quando fala também, dá a entender que é diferente da primeira parte, que fala sobre os terceiros, os filhos da terceira geração. Como fala Vaer, Yosef, Efraim, Benei Shilishim, aqui, depois fala Gam Benei Machia. Então aqui quer falar mais uma coisa. Lá só viu. Em princípio, os filhos da terceira geração de Efraim, que era o filho mais novo do Yosef, mostra uma vida mais longa do Yosef, porque ele, né, viu nascer a terceira geração depois do Efraim. E a segunda geração é dos filhos de Menashe, que eram mais velhos. Entende então o comentário do Tirgum Onkelos. Os filhos da terceira geração, Yosef só viu. No caso dos filhos, e aí não fez nascer. Fez nascer em relação aos filhos do Mahir, que Yosef conseguiu acompanhar e se dedicar, mesmo sendo vice-rei, ocupando-se com o domínio e o governo do império inteiro egípcio por todo o mundo. Ele acompanhou até o crescimento, até uma idade mais velha. O Alter Rebbe, no Shulchan Aruch, explica que o começo da entrada da alma sagrada no corpo da criança é no momento do seu Brit Milá, que tem a ver com o comentário do Tirgum Yonatan, que fala que foi Yosef Sandak no Brit Milá. E a gente tem um costume de não honrar o mesmo Sandak para dois irmãos. Está baseado nas leis do Ktoret, do incenso, que a gente não é o mesmo Cohen que faz repetidamente a queima do incenso. Mas o Hatam Sofer explica que quando é o Maradeatra, quando é um grande sábio erudito, que é aquele que dá a luz e ensina para toda uma comunidade, um país, ele pode sim repetir e ser sandak de dois irmãos. Assim como no caso do Torah também, o Kohen Gadol pode repetir quando ele quiser a queima do incenso, e só quando são Kohanim comuns que não podem. Concluindo, a gente vê em Vait Hanan que Veodatem Levanecha ou Levanecha, quando fala que você vai ensinar, você vai fazer saber, conhecer para os seus filhos e filhos dos seus filhos,
Aprendemos que temos a obrigação de ensinar Torá para os filhos e netos. E também para os bisnetos, só quando é um sábio, mas quando você quer, você pode também ensinar para os bisnetos e assim por diante, inclusive para alunos. Porque a pergunta é, o Yehudá, em princípio, era o diretor da Yeshiva em Goshen. Jacob mandou ele antes para fundar a Yeshiva em Goshen. Então ele deveria saber mais Torá do que o Yosef. Então por que é o Yosef que está fazendo crescer aqui, se dedicando ao estudo da Torá, a ensinamento, não só da Torá, a vida toda que ele passa para os bisnetos? Segundo, Yosef está muito ocupado, como a gente viu, com o governo. Como pode então, a gente vê aqui a orientação prática, a vida continua com a nossa dedicação em ensinar, em passar adiante os nossos valores. E aí a gente vê que quando as nossas sementes estão vivas, a gente também está vivo. Como está em Tanit, isso fala sobre Yaakov Avinu e fala sobre também os líderes da geração, Mazaró Bahaim, assim como as suas sementes estão vivas, os seus frutos, a sua continuidade, Afu Bahaim, ele também está vivo e continua, e a gente quer Mashiach now, agora, para todos nós.